Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, varão. Amém. A paz, igreja, amém? Eu, particularmente, gostei muito disso aqui, porque a gente fica mais perto, né? A outra vez que eu vim pregar aqui, estava longe, que assim, aqui é mais pertinho, né? Até vou mostrar um negócio bem pequeno para vocês hoje aqui, tá bom? Melhor estar aqui pertinho. Mas amém, gente. Nós estamos num fim de semana, né, especial para o cristianismo, o mundo inteiro, nesse final de semana, está relembrando algo muito importante. Talvez não, com certeza absoluta, a coisa mais importante da nossa fé, que é a certeza de que Jesus foi à cruz, levando o seu erro, o meu erro, a sua culpa, a minha culpa, o meu pecado, o seu pecado, ele levou para a cruz, ele pagou um preço que nós não poderíamos pagar, eu não tenho como pagar o preço que ele pagou, ele desceu à sepultura, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele vivo está entre nós para todo sempre. Se você pudesse resumir o que é a fé cristã, é isso. E longe de nós conseguirmos merecer isso, nós não merecemos, mas nós podemos honrar. Amém? A mensagem de hoje é uma proposta para que nós possamos honrar esse sacrifício, honrar essa Páscoa, honrar essa virtude de Deus, honrar essa graça imerecida que desceu para você. Essa mensagem ela vai ser particularmente um pouco mais voltada para quem já crê em Cristo. Mas se você ainda não teve um encontro com Jesus, presta também muita atenção. Porque as palavras que brotam da Bíblia, as palavras que descem do céu, e a Bíblia assim brota, todo o favor, toda a graça, todo o bem, ele procede do Pai das luzes, toda a bondade que vem de Deus, ela vem ao nosso coração, porque o Senhor sabe que sem Ele, meu irmão, minha irmã, meu amigo, sem Ele é muito difícil tocar essa vida. Então, mesmo que você não tenha muito conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, e mesmo essa proposta que vai ser feita hoje nessa igreja, ela seja mais voltada a quem já tem fé em Jesus Cristo, eu digo, abre o coração, porque Deus tem algo maravilhoso, um reino novo de paz, alegria, de bondade, de graça para a sua vida. Estamos juntos? Amém? Antes de vir para cá, eu pedi para minha esposa pegar para mim um grampo de cabelo aqui, ó. Vocês conseguem ver aí, ó? Está longe, né? O pessoal de trás aí consegue ver o grampo de cabelo? Não? Pois acreditem, pela fé que eu tenho um grampo de cabelo na minha mão, tá bom? Esse grampo de cabelo aqui. Eu quero que vocês participem, tá? Essa mensagem aqui vai ser junto, nós vamos fazer junto. Vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém tem alguma dúvida de que se eu pegar esse grampo de cabelo aqui e eu introduzir numa tomada, o que vai acontecer comigo? Fala para mim. Alguém tem dúvida que eu não vou tomar um choque se eu fizer isso? Alguém vai dizer, se o disjuntor estiver baixo, né? Não vou tomar. Mas partindo do princípio que está passando energia elétrica na tomada, se eu colocar esse grampo na tomada, eu vou tomar um choque. Sabe como é que veio essa certeza para você e para mim? Provavelmente foi mais ou menos assim. Quando a gente era criança, nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó, chegou para você, chegou para mim e disse, menino, não coloca o teu dedo na tomada, não, senão você vai tomar um choque. Aí, eu não sei se você aprontava como eu aprontava, mas eu dei bola para aquilo não. Até o dia em que eu coloquei o dedo na tomada e tomei um choque. Foi mais ou menos assim com você? Foi assim? Alguém lhe disse que dá choque. E em algum momento da sua vida você tomou um choque, certo? Foi assim, gente? Vamos lá. Não, irmão, foi assim não. Tudo bem, você tem outra história, mas geralmente é assim. A gente acredita que aquele negócio dá choque, porque você tomou um choque. Beleza. Aí eu pergunto o seguinte, se eu tentar convencer você que a tomada não dá choque, você acha que eu consigo? Tem certeza? Mas se eu tiver um bom argumento, hein? Você acha que eu consigo? Você acha que eu consigo? Não, mas se eu disser para você que choque não existe, choque é uma construção social que todas as pessoas da face da terra
passaram a acreditar porque alguém disse. Alguém vai acreditar nesse meu argumento? Não? Foi fraco? Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você fosse abduzido hoje, que fosse sequestrado daqui hoje, e fosse colocado lá no meio da floresta amazônica por 20 anos, sem energia elétrica, só com os índios, e fosse trazido de volta, 20 anos depois, você ia ter mudado de ideia? Bora, gente. Agora eu vou começar a provocar vocês. Por que que a nossa fé em Jesus Cristo, ela não é tão absoluta, ela é tão real, ela é tão profunda, e ela é tão inabalável, quanto a fé que a gente tem na tomada, gente? Por que que para a gente, para muitos, todos não, e se o Senhor alcançar o propósito dessa mensagem hoje, nenhum mais aqui, mas por que que muitos, para continuar crendo, precisa de tanta coisa? Precisa vir à igreja, precisa ouvir a Bíblia, precisa de um irmão, precisa de um pastor, precisa de um líder, precisa da célula, precisa de um púlpito, precisa de uma igreja bonita, precisa de ar-condicionado, precisa que nenhum pastor falhe, porque às vezes o pastor falha e o pessoal abandona a fé. Por quê que nós, sendo de Jesus, nós precisamos de tanta coisa só para confirmar aquilo que a gente já sabe? A minha pergunta que eu tenho para você hoje, no dia que a gente relembra que Jesus ressuscitou, é: será que Deus não quer uma fé no nosso coração tão profunda, tão absoluta, tão enraizada, tão sólida, que mesmo sem nada disso, mesmo que nós sejamos colocados na Amazônia por 20 anos, seja qual for a circunstância, será que a fé que o Senhor quer da gente, será que a forma de honrar o Senhor é ter essa convicção tão absoluta que nada vai nos separar do amor de Cristo? Essa é a reflexão dessa noite. É convidar você a refletir, a pensar, a buscar, a se aprofundar em Deus, a fazer como o profeta Oséias, que ele sabia que Deus era tão inesgotável, que ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que a sua fé seja tão profunda e tão arraigada, como Paulo dizia o seguinte: nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem o porvir, nem os anjos, nem a nudez, nem a fome, nada vai me separar do amor de Cristo. Meu irmão, nós fomos chamados para essa fé. Nós fomos chamados para crer desse jeito. Nós fomos chamados para que a gente cresça de uma forma tão profunda, que ninguém, nenhum argumento, possa nos convencer do contrário, da mesma maneira que a gente nunca vai duvidar que uma tomada ligada na energia vai dar choque. Essa é a reflexão que nós vamos conduzir juntos. Vamos ler um texto da palavra. A gente vai ler um versículo apenas nessa mensagem, a gente vai trazer outros, mas esse texto aqui representa bem o que a gente está falando. Em 1 Coríntios, capítulo 3, vamos ler junto? Vamos ler uma só voz aqui? Vamos lá. Porque exatamente. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, e é Jesus Cristo. Olha que interessante. Paulo vem e, querendo nos ensinar, ele faz uma alegoria, uma comparação de que Jesus Cristo, ele é alicerce. Jesus Cristo é chão para pisar. Jesus Cristo é incontestável, assim como esse chão é incontestável. Jesus Cristo é aquele em que vale a pena construir a vida sobre ele. E aí você que ainda não teve uma experiência com Jesus, um encontro com ele, escuta isso. Uma vida construída na pessoa de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, é uma vida que resiste a qualquer coisa. Nós estamos numa era em que muitos palestrantes motivacionais, coaches, muito bem intencionados, não é uma crítica que eu vou falar, usam muito essa frase de você construir uma vida inabalável. E aí você vai acordar às 5 da manhã, você vai fazer ginástica, você vai estudar, e aí você vai fazer curso, aí você vai se desenvolver, e é maravilhoso, façam tudo isso. Mas a vida inabalável de verdade só dá para ter se for ancorada na pessoa de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nesse domingo de Páscoa, o convite é para que você honre Jesus,
tendo essa fé inabalável, porque foi para isso que ele veio. Ele veio nos salvar, e ele veio nos dar uma oportunidade de crer. E essa fé, ela é tão poderosa que ela é capaz de nos salvar, e a falta dela é capaz de nos condenar. Quem disse isso foi o próprio Cristo. Ele falou, aquele que crê, vamos lá, aquele que crê já está, bora lá gente, aquele que crê já está, e o que não crê? Entende por que é importante? Então nós vamos mergulhar nisso. Essa mensagem eu dividi em 3 perguntas, e a gente vai junto nelas, e eu vou dar autorização a você, 100% de autorização, que se você discordar de mim, qualquer coisa você pode. Se você não vir Bíblia nas minhas palavras, você pode rejeitar tudo que eu vou dizer. Mas se você encontrar a palavra do Senhor nesta mensagem, eu te convido a plantar dentro do coração, no lugar mais fundo da sua alma isso, para que você nunca mais dependa de nenhuma outra coisa para sustentar a sua fé que não seja de Jesus Cristo. Vamos lá, 3 perguntas. Ora, se eu entendi aqui, irmão, mas peraí, irmão, vamos lá. Então você está me dizendo que a proposta é eu ter uma fé tão arraigada em Cristo que nada vai me separar. Beleza, entendi. A pergunta que vem agora é, o que é necessário fazer então para ter essa certeza inabalável? Porque a minha fé, irmão, de vez em quando eu acho que a tomada não dá choque, não. De vez em quando eu esqueço que o Senhor não está presente comigo. De vez em quando eu acho que Ele está de mal. De vez em quando eu acho que Ele me rejeitou. De vez em quando eu acho que não vale a pena orar porque Ele não está ouvindo. Se a gente for no fundo da nossa sinceridade, a maioria dos crentes de vez em quando pensa isso. A ideia é que a gente nunca pense sobre isso. Então vamos lá, a primeira pergunta é, o que é necessário para ter essa certeza inabalável? Segunda pergunta que a gente vai desenvolver aqui é, o que abala essa certeza? E a terceira é, o que confunde essa certeza? Essa certeza ela é confundida. Alicerce. A gente sabe que Jesus é o fundamento. Vamos começar de trás para frente aqui. O que pode confundir essa certeza que Jesus é o alicerce da nossa vida? O que pode confundir essa certeza de que vale a pena confiar toda a nossa vida a Ele? O que pode confundir essa certeza de sobre quem nós estamos erguendo a nossa vida? Aqui, irmãos, eu quero que o pessoal da igreja preste muita atenção nisso, porque, olha só, existe um grande erro, eu vou falar de alguns erros, tá? Um grande erro que é possível cometer é construir a nossa vida em outro alicerce que não seja Jesus Cristo. Paulo já sabia que havia esse risco, e ele fala assim, ninguém pode colocar outro alicerce além de Cristo. Mas é porque existe esse risco, e esse risco ele é sutil, é delicado, às vezes a gente nem percebe que a gente está construindo a nossa vida em outra coisa que não é Cristo. Não, irmão, mas eu venho à igreja, todo domingo eu sirvo no louvor e tal, eu posso correr esse risco? Pode. Irmão, mas eu prego a palavra, eu posso correr esse risco? Posso. Irmão, mas eu sou piedosa, eu nasci na igreja, vovó me levava para o culto da escola dominical, eu sei a Bíblia de ponta a ponta, de trás para frente, eu posso errar? Pode. Querem ver? Vamos juntos, estão curiosos? Bora descobrir o que é que pode confundir essa certeza? Amém? Nesse dia de Páscoa? Primeira coisa, vamos começar aqui, autocrítico, vou começar por nós aqui, pelo pregador. A gente pode sem querer, tá? Não é má fé de ninguém, mas podemos sem querer construir a nossa fé e a nossa esperança e o nosso servir em líderes e pastores. E eu vou dizer, é fácil fazer isso. Porque o ser humano, ele é muito facilmente persuadido. Então, meu irmão, minha irmã, não é tão difícil assim a gente não é enganado a palavra, mas é a gente desviar o fundamento para pessoas e não para o Cristo. Porque às vezes o pastor, o pregador, ele é eloquente, ele é legal, ele fala de uma maneira jovem, ele está no YouTube, o cara é um influenciador incrível, nossa, então eu vou ouvir, maravilhoso, mas ele vem aqui, ele dá cambalhota, que todo mundo ri, é um comediante. E está tudo certo, a gente tem ótimos pregadores, pastores que falam bem, mas tem uma coisa, todos nós, sem nenhuma exceção, tudo aquilo que falarmos ao seu coração, a palavra lhe dá uma autoridade de você submeter à Bíblia.
Você e eu temos autoridade absoluta de questionar aquilo que nos falam. E Paulo, é interessante, tem várias igrejas que Paulo escreve, cartas e tudo. Tem uma que eu gosto muito, é a igreja de Tessalônica. Paulo escreve aos Tessalonicenses e tal, e elogia, muito bom. O primeiro capítulo de Tessalonicenses é muito legal. Mas tem um momento em que ele fala de outra igreja. Ele fala dos bereanos. Ele fala assim, mais excelentes do que os de Tessalônica são os bereanos, porque ouvindo, tudo conferem. Meus irmãos, você foi chamado para conferir as coisas. Se quiser, anota essa expressão aí. Você foi chamado para você conferir as coisas. Porque se a gente não conferir as coisas que a gente ouve, nós sem querer podemos ancorar nosso alicerce em outra coisa, em outra pessoa, em outra mensagem. E isso é interessante, tá? Porque o desalinhamento desse entendimento pode gerar cegueira espiritual. Você olha para o líder, confia tudo nele, tudo a ele, a responsabilidade você delega a ele, e aí você fica cego. E aí tem um risco enorme, sabe o quê? A Bíblia diz o seguinte, um cego guiando outro cego faz com que os dois caiam no abismo. O Senhor não te trouxe, nem te chamou, nem me chamou para a cegueira, Ele nos chamou para a luz. De modo que não importa se o pastor está certo ou se ele está errado, se ele é legal ou se ele é chato, se ele é bom ou se ele é ruim, se ele é eloquente ou se ele não fala bem. Essas coisas não importam para aquele que está andando na luz e tem a revelação da palavra, tem a palavra como o balizador, o catalisador, como o filtro, como a medida. O Senhor nos convida a conhecer a Ele e a sua palavra para isso, para que nunca ninguém nos engane, meu irmão. Eu não sei você, mas eu já fui enganado algumas vezes. Quem é que gosta de ser enganado? Uma vez um irmão estava saindo de uma igreja meio esquisita, meio tóxica, aí me disse assim, Thales, eu estou tão triste. Eu disse, por quê, meu irmão? Não, porque na minha igreja lá, eu estou vendo as coisas, não combina com a palavra, está tudo errado lá. Ele disse assim, eu estou tão desiludido. Eu disse, glória a Deus, porque ruim é estar iludido. Que bom que você está desiludido, o Senhor está te libertando, o Senhor está abrindo teus olhos. Então a gente tem isso, porque o desalinhamento das Escrituras faz isso. E olha só, irmãos, falando de pastor, vou bater autocrítica em nós mesmos, né? Olha só, eu já ouvi umas coisas meio esquisitas por aí, tipo assim, culturas de igreja que dizem, não, você não pode criticar o pastor, não pode falar mal, não, porque a Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos. Nossa, aí ferrou, né? Então, se eu submeter o que o pastor falou, a palavra, eu estou tocando no ungido? Eu já ouvi um negócio tipo assim, olha, cuidado com isso, porque se o pastor errar, mesmo que o pastor errar, Deus honra. Eu disse, que é isso? Que Deus é esse que tem compromisso com erro? Eu não é esse Deus que eu tenho, não. O Deus que eu tenho, ele tem compromisso com a verdade. Se o pastor errar, eu posso ajudá-lo. E pastor, estou orando pelo senhor, ouvi na palavra que é outra coisa aqui. Amém, pastor. A palavra fala assim, quando tiver um problema assim, chama 2 ou 3 testemunhas. Sabia que o pastor também pode aprender com a ovelha? A igreja é isso, tá? A igreja é colaboração mútua. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que não terceirize a liderança de Cristo na sua vida. Tenha líderes, não me entendam mal, isso não é uma crítica a uma igreja que tem líderes, maravilhoso, é assim que é o ministério de Jesus, é de discipulado, é do mestre e discípulo, ele ensinou o modelo, a gente tem que seguir. Eu não estou criticando o modelo, não me entenda mal, eu estou dizendo o seguinte, que apesar da liderança que você tem que entender que o alvo é Cristo. Essa semana a gente estava tendo uma conversa sobre referência, né? As igrejas têm umas modas, né? O casal referência, né? O casal farol, né? Eu não gosto do casal, particularmente não gosto, porque farol, apesar de iluminar, fica lá parado, não sai do canto, né? Então, a palavra fala que assim, nós somos aqueles que vão, indo pelo mundo, proclamam o evangelho, né? Nosso ministério é vivo, a gente está no mundo e tal, mas por aí vai. Mas essa expressão referência, é uma coisa que a gente tem que entender. Quer ver, por exemplo? Se eu chamar você para ir lá em casa, eu moro num condomínio, lá indo para Guarapari. Aí eu vou dar uma referência. Você indo pela Rodossol, no último retorno, antes do antigo pedágio, você dobra. E aí você volta e pouco depois você chega lá em casa.
O que é o último retorno antes do pedágio? É o quê? É a referência. Mas se você indo lá para casa, parar na referência, você chegou? Você entendeu o que é o líder? O líder é, no máximo, a referência, mas o destino é Jesus Cristo. E olha só, esse tipo de equívoco que a gente está falando de ancorar em líderes, isso aqui é tão velho quanto a vovó, assim, é muito antigo. Sem nenhuma, é só apenas uma crítica histórica que eu vou falar aqui, todo crente antigo sabe. Por exemplo, a Igreja Católica, por algum motivo, entendeu que Pedro é a pedra, Pedro é a rocha, né? Porque Jesus chegou e disse assim: ei, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Você vai no grego, lá original, você vê que é Pedro, tu és Petros, sobre essa Petra edificarei a minha igreja, ou seja, tu é Thales, tu é Francisco, tu é Lia, tu é Fabiano, tu é um pedacinho de pedra, como várias, aqui somos pedras vivas, né? Beleza, mas a rocha em que devemos confiar, aquela que não temos que construir a nossa vida sem nenhuma sombra, nenhum empeno, essa rocha é Cristo, você entendeu? Mas isso, apesar de óbvio, uma igreja durante muitos anos construiu a igreja, a estrutura sobre outra pessoa. Olha como é possível. Aí vem Paulo e fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo é o alvo, correto? Hein? Paulo está mandando imitar ele? Boa. Paulo não está mandando imitar ele. Paulo está dizendo assim: eu imito Cristo. Vocês, se quiserem me imitar, imitem a Cristo. Paulo não é o destino, a liderança não é o destino. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque eu quero muito que você tenha uma fé tão arraigada no Senhor, que quando a sua liderança te dá uma facada pelas costas, que o Senhor liberte e livre disso, mas se acontecer, você vai ficar de pé, porque o teu Redentor vive, o teu Redentor não é o teu líder. Porque quando, por exemplo, Paulo viu uma picuinha besta na igreja, uns dizendo assim: mas eu gosto mais de Paulo, e outros dizem: mas eu gosto mais de Apolo. Olha só, né? Eu gosto mais da pregação do fulano, eu gosto mais do irmão Beltrano. Aí Paulo chega e diz assim: ei, você que está conversando aí atrás. Ele fala assim: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem, porventura, Cefas morreu na cruz? Quem ressuscitou ao terceiro dia foi Apolo? Não, nossa referência é Cristo. O Senhor quer te fortalecer a nível de consciência, não é só a emoção que é bom sentir, mas a consciência de tal maneira que não importa o que aconteça com você, dentro ou fora da igreja, você nunca vai abandonar Jesus Cristo. E é assim que você vai honrar o sacrifício dele. É assim que a gente constrói uma fé inabalável em Jesus. Amém até aqui, gente? Muito bem. Paulo, olha, eu podia falar um pouco mais sobre isso, mas eu não quero me estender tanto, mas só para resumir, Paulo teve tanto trabalho com isso, gente, porque naquele tempo das igrejas lá de Tessalônica, Corinto e aquelas cidades todas lá, Paulo não era o único pregador itinerante, tinha vários. Tinha um camarada chamado Diótrefes, ele falava mal dos apóstolos, por exemplo. Himeneu, Paulo dizia que a palavra dele corroía como um câncer. Pense no camarada complicado, câncer. Porque ele saía nas igrejas pregando, tinha outros pregadores, normal, igual hoje. Alexandre o Latueiro, disse Paulo, causou-me muitos males, toma cuidado com ele. Ou seja, tinha outros pregadores além ali dos apóstolos, visitando as igrejas, normal, como hoje. Só que o segredo para nunca se enganar a respeito de quem é o alvo, era o fato de a vida estar ancorada e construída em Jesus Cristo, era o fato de examinar todas as coisas nas Escrituras, amém? Então vamos lá, falando um pouquinho mais de liderança, porque eu acho que isso é importante para nós, muito importante. A igreja para caminhar, sobretudo quando ela cresce, ela é importante demais que ela tenha liderança, bons líderes e desenvolver bem um ministério. Mas uma coisa que é interessante entender é que, diferentemente do mundo, o sistema, o modelo da igreja não é piramidal, onde no topo está o top, o topo está o top, e embaixo está a ralé. Não é assim a referência do reino de Deus. Jesus vem e inverte essa pirâmide de cabeça para baixo. Ele fala assim: se você quer ser o maior, você tem que ser quem mais serve. Ele subverte toda a lógica. Uma vez,
deu um probleminha lá entre os discípulos, eles queriam saber quem era o maior, chegou uma mãe e disse, bota aí o meu filho na direita, o outro na tua esquerda, aí Jesus acaba com aquela discussão, falando algumas palavras e deságua nisso. Ele fala assim, olha, vocês têm que entender que no reino de Deus é diferente do mundo. O reino de Deus é ombro a ombro. Pastor no reino de Deus não é superior a você. Pastor no reino de Deus é ombro a ombro com você. Talvez ele saiba mais do que você. O papel dele é ensinar você a saber mais também. O pastor no reino de Deus é aquele que dá os instrumentos. Olha, tem uma coisa muito importante sobre liderança. O líder, o papel do líder não é controlar as pessoas. Nunca foi. O papel do líder é equipar as pessoas. Vem comigo, porque isso aqui é tão legal. Se a igreja entende isso, a igreja, uma igreja saudável fica super poderosa. Uma igreja doente fica saudável, que eu vou falar agora para você. Quando nós entendemos que o papel do líder é equipar as pessoas, é dar o meio, dar as condições para que a igreja cuide umas das outras, essa igreja não tem problema. Sabia? Se o meu papel como líder for ensinar a você que Cristo é o centro, que todos os desafios da sua vida você tem um mediador, que chama-se Jesus Cristo, que o Paráclito, o Espírito Santo está ao seu lado, que quando você precisar de força Ele vai te levantar, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, quando você entender que você foi chamado para estender a mão e não para recolher, para você acolher o irmão e não para rejeitar, quando você foi chamado não para julgar, mas para amar, quando a igreja toda entende isso, não sobra problema para o pastor resolver, sabia? Quando uma igreja entende o que é amor, e o amor não é uma palavra, o amor é esse acolhimento, o amor é dizer assim, irmão, tu errou, feio, mas nós estamos juntos, vamos orar para que o Senhor te restaure, vamos orar para que o Senhor te recupere, vamos orar para que eu tenha condições em mim de te acolher, porque eu estou querendo te rejeitar, mas eu sei que Jesus Cristo me ensinou a te acolher, a te amar, a ter paciência contigo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa importante para você. O coração do seu irmão, aquele que às vezes a gente faz uma fofoca, aquele que às vezes a gente julga, aquele que às vezes a gente até condena, o coração do teu irmão é terreno sagrado. Porque da mesma forma e do mesmo tanto que Jesus ama você, Ele ama ele. E quando a gente tem a consciência disso, a gente vai com muito cuidado sobre a vida da outra pessoa. Muito cuidado. Sabe o que? Quem é pai e mãe, levanta a mão aqui, por favor, vai. Muitos pais e mães. Eu vou dizer uma coisa, vocês adoram, imagino que vocês adorem quando de manhã cedo, os dois meninos já saem no tapa, né? É assim? Que alegria, meus meninos estão aí tudo quebrando o braço do outro, né? Dando um tabefe na cara do outro. É assim? Ora, sendo nós maus, disse Jesus, sabemos desejar e dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu, o Senhor, Ele abomina isso, a palavra diz, 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª o Senhor abomina, aquele que lança contenda entre os seus irmãos, o Senhor, assim como você, papai, assim como você, mamãe, não gosta nem um pouco quando os filhos dele estão em atrito, estão brigando, porque isso é exatamente o contrário do reino. O reino é tolerância, o reino é acolhimento, o reino é fazer como Jesus fez, gente. Meu irmão, minha irmã, Jesus precisava descer o nível até o nível do publicano, ele precisava disso, ele precisava acolher meretrizes, ele precisava se preocupar com os pescadores iletrados, ele precisava se preocupar com aquele cara teimoso que era Pedro. Pedro era teimoso. E ele precisava ter chamado Judas, mesmo sabendo que ele ia ser traído. Jesus não precisava nada disso, ele fez tudo isso por amor. Aqui tem uma lição para mim e para você. Nós não precisamos mesmo não do outro, assim, tanto quanto a gente pensa. Mas a gente deve amar, porque foi esse o exemplo de Jesus Cristo. A minha mãe é um pouco espoletada, ela diz assim, na minha munheca ninguém pega, no meu lombo ninguém monta. Jesus diz assim, a sua munheca você divide, os seus ombros você carrega o seu irmão. Mais ou menos isso que Jesus diz no Evangelho. Então isso é importante.
Quando a gente entende isso, a gente sabe em quem nós estamos ancorando a nossa fé, a nossa vida. Amém? E olha só, Jesus lá em Mateus 20, 26, eu vou ler aqui, não precisa projetar, quando essas coisas estavam tumultuadas, ele falou assim, não será assim entre vocês, eu não quero essas brigas, essas coisas, não quero, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, seja servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo, como o filho do homem, ele, né, como eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, irmão, o resumo disso é que nesse reino de Deus, que a gente canta nas músicas, que a gente interpreta no teatro, nesse reino de Deus que a gente diz fazer parte, liderança é serviço. Se você é líder e você está achando que é alguma coisa, está invertendo a lógica do reino. A lógica do reino é, você é líder e você serve. Na lógica do reino, autoridade não é a iminência que senta na primeira cadeira. Não tem problema nenhum, cadeira é para sentar. A autoridade é responsabilidade. A autoridade no reino é responsabilidade. E aqui tem um ponto interessante. Essa responsabilidade é de todos. Sabia? A responsabilidade do reino, ela é compartilhada. Quando ela fica nos ombros de um pastor líder, por exemplo, imagina, o pastor Francisco estava morto, se toda a responsabilidade das coisas que teriam que acontecer aqui fossem só dele, ele não aguentava, porque ninguém consegue, é uma carga pesada demais, e não é para ser assim, a responsabilidade ela é compartilhada. Moisés, quando saiu lá do Egito, levando 2 milhões de pessoas, ele estava na tenda pastoral, lá que hoje tem sala pastoral, naquele tempo Moisés era a tenda, aí o Jetro, o sogrão de Moisés, disse, ei, tu vai morrer, assim dá conta não, de manhã, de tarde, de noite, tenda pastoral, problema, ele disse, não, chama aí uns líderes, 100, 1000, um para cuidar de 100, outro para cuidar de 1000 e tal, e ele organizou tudo, porque no reino a questão a responsabilidade ela é compartilhada, e a pergunta que eu te faço é, como é que está a tua responsabilidade no reino de Deus? Você bateu no peito e diz, manda para mim, Senhor, eu estou aqui? Ou a gente faz assim, ó, bota a responsabilidade para o outro. Tem até uma piada que eu uso muito, ela diz assim, a culpa é sua, tá? Se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, então é sua, né? Então, responsabilidade é uma coisa que a gente assume. No reino de Deus, grandeza é servir, o evangelho distribui responsabilidades. O objetivo da liderança nunca foi controlar pessoas, nós falamos aqui, né? Uma coisa que é importante também, legal saber disso, líderes, é que o nosso objetivo nesse serviço não é o mérito. O nosso objetivo é o resultado. E o resultado é duas coisas, é o crescimento do reino e a glória de Deus. Isso é o nosso objetivo. Não é o mérito, não é tipo assim, nossa, irmão, vocês sabiam que a ideia de ter esse telão aqui, está todo mundo gostando, foi minha. Oh, mas que ideia boa, meu irmão, vamos todos aplaudir o Thales pela boa ideia que ele teve do telão, né? O líder que busca esse reconhecimento, busca mérito. Eu posso até dizer que é o líder tolo. O líder sábio busca objetivo, busca crescimento do reino, é isso que ele olha. Não importa se a sua ideia não foi adiante, importa que a ideia que alguém teve foi adiante, o reino cresceu e o nome do Senhor foi glorificado, acabou. Você entende isso? Porque nós precisamos ser movidos pela coisa certa, senão a gente vai ser movido pela coisa errada, por buscar mérito. E não importa se você chegou ontem na igreja, já está servindo, você já está há 10 anos aqui, eu estou há 10 anos, ninguém me reconhece. Meu irmão, nós não estamos em lugar, nós não estamos no reino para reconhecer, porque a honra não é nossa, nunca foi. Tudo que nos resta é a graça. E por essa graça a gente serve com o olhar no objetivo importante que é o crescimento do reino e a glória de Deus. E eu vou dizer uma coisa, Deus é tão magnânimo, Ele é tão extraordinário, Ele é tão benigno, Ele é tão rico em dar, que quando a gente foca na glória dEle, Ele nos exalta. Ó. Ele nem precisava fazer isso, mas Ele nos exalta, Ele abre a porta de emprego que você precisa, Ele restaura a saúde que você precisa, Ele te ajuda com o teu filho que você está com problema, Ele não precisa fazer nada disso, mas como o foco é a glória dEle, Ele disse ao meu filho, já que a glória é minha, eu vou compartilhar um pouquinho contigo, para que você tenha a alegria de ver um filho nos meus caminhos, para que você tenha a alegria de abrir a geladeira e não faltar nada, para que você tenha a alegria de acordar e respirar e dizer assim,
foi uma boa noite de sono. Estão entendendo, irmãos, onde está a nossa âncora? Bora lá. Estão comigo até aqui ou já dormiram? Amém? Posso seguir? Isso tudo que eu falei foi o fundamento errado, número 1. A gente pode ancorar a nossa vida, a nossa fé em pessoas e não em Cristo. Mas tem outra. Vamos lá. Eita. Se eu pegar pesado e eu não for bíblico, você joga para fora o que eu vou dizer. Mas é também muito fácil a gente ancorar a nossa fé, nossa esperança, nossa segurança em outra coisa que parece legal, e muitas vezes, mas está fora do contexto, que é quando a gente coloca a nossa fé, esperança, segurança, confiança em instituições e tradições, mais cedo ou mais tarde a gente vai se decepcionar. Sabe por quê? Deixa eu trazer uma reflexão para você, porque crente maduro é crente que pensa. Crente maduro é o crente que lê a Bíblia como um espelho. Primeiro ele olha para a Bíblia como um espelho. A Bíblia mostra todos os seus próprios defeitos primeiro, seus primeiro. Aí, o Espírito Santo diz, eu estou aqui e quero te ajudar a melhorar esses teus defeitos, Thales. Você quer? Aí você diz assim, quero. Espírito Santo, vem sobre mim. Davi é incrível, Davi é maravilhoso, né? Cometeu um monte de erro também, mas ele tinha uma oração muito bonita, que era um conselho para a gente fazer. Ele falou assim, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda eterna. Como se assim, eu não estou vendo. Eu sou o cara, Senhor. Eu sou o cara, eu sou bom, eu faço tudo certo, eu faço tudo legal. Davi é como se ele tivesse assim, eu não estou enxergando, Senhor, mas se tiver alguma coisa errada dentro de mim, me conserta. A palavra ajuda a gente a colocar no espelho os nossos defeitos e dizer, Senhor, vem me ajudar. Beleza. Depois que a gente entende, a gente mergulha na palavra, o Espírito Santo vai nos melhorando, vai nos fazendo pensar. Sabe o que acontece quando a gente terceiriza isso para uma instituição, para uma tradição? A gente para de pensar e recebe um pensamento pronto. E esse pensamento pronto pode ser 100% bom, mas pode ser 99% bom e 1% equivocado. A iluminação bíblica que a gente precisa é para saber o que é esse 1%, para dizer assim, eu concordo com 99%, mas esses 1% eu vou ficar com Jesus, amém? Porque a nossa âncora é Ele. Aí, se esse 1% você não entende, então você bota assim, no outra categoria, Senhor, nem sei, nem não sei. Eu só sei que não sei. Então, essa parte aqui, Senhor, Tu vai me ajudar para eu entender mais na frente. Muito cuidado também com as coisas que você concorda e que você não concorda, porque isso, no fundo, não importa. O que importa é o que a Bíblia diz. Porque eu posso discordar, mas se eu não conhecer a Bíblia, sem saber, eu vou estar discordando dela. Então, analise. Seja como os bereanos, né? E nunca delegue, meu irmão, o dever de examinar as Escrituras. Esse, inclusive, é uma dos motes principais da reforma protestante, é o acesso às Escrituras. Nunca delegue, medite, detenha-se nisso, mergulhe, porque você vai ser muito mais resistente a qualquer coisa. Amém? Outra coisa que é também muito confortável para a gente, às vezes a gente ancora a nossa fé nisso, é tipo, os usos e costumes, né? A gente assim, pô, mas isso faz muito sentido a gente gostar de usos e costumes, porque nós somos seres humanos, a gente gosta de pertencer, tá? Isso aqui é do ser humano, meio que Deus colocou isso no nosso DNA. A gente gosta de fazer parte. É por isso que os adolescentes gostam de andar na galera, tá tudo sentado junto ali, ó, tudo junto, tá vendo? É assim, adolescente gosta. Aí a gente fica velho, aí pensa, agora não, agora eu já sou adulto, né? Você gosta de pertencer? É? E o Flamengo? Hã? O que acontece de jogo de Flamengo? Junta a galera toda na casa para assistir o jogo, comenta no grupo de WhatsApp. A gente é assim, a gente gosta de se agremiar, de se juntar. É por isso que é gostoso estar aqui na igreja, porque depois tem um papo, né, e tal. Como é que você foi? E a vida, irmão, tudo jóia? Aí conta uma coisa, conta uma novidade. A gente é assim. E é show, está tudo certo. Só não é a rocha. Você entende? Porque se você estiver aqui por causa da galera legal, você vai sair daqui quando a galera ficar chata. Se você estiver seguindo a Jesus, porque o pessoal é do bem, no dia que alguém puxar o teu tapete, e pode acontecer, você abandona a fé.
Isso é o grande risco, irmão, que você e eu não podemos correr, não corremos poder correr mais. Eu sou do Ceará, lá a gente tem uma expressão muito engraçada, acho que vocês não ouviram aqui. Já ouviram a expressão, jogar o menino fora com a água suja da bacia? Alguém já ouviu essa expressão? Não, né? Depois eu vou revelar essa expressão para você. Ó, é o seguinte, lá no Ceará, no sertão, não tem chuveiro, né, em muitos lugares do interior. Então, bota o menino dentro da bacia, dá o banho no menino, derrama a água. No final do banho, o menino está limpo e a água está suja. Jogar o menino fora com a água da bacia, você pegar a bacia e jogar fora o menino junto. O que eu quero dizer com isso? A nossa fé é testada. E às vezes é testada em ambientes assim como esse. E se alguém te decepcionar sendo seu líder, sendo alguém que você admirava, cuidado para você não jogar Jesus Cristo fora junto com essa decepção. Porque a igreja é uma coisa, Jesus Cristo é outra coisa. Jesus Cristo é perfeito, a igreja é imperfeita. A igreja é um agrupamento de pessoas imperfeitas no caminho da perfeição. Como disse Paulo, né? Eu sigo para o alvo e tal. Então, como diz Davi lá no Salmo, não sei se é Davi que fala isso, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, porque aqui ninguém nasceu pronto, então como a gente é inacabado, como a gente tem erro, como a gente decepciona uns aos outros, isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Se você é crente de muito tempo, você já passou por isso. A questão é, a sua fé inabalável em Jesus Cristo deve resistir a essas coisas. Resiste, irmão? Faça essa reflexão para você. Amém? Beleza. Outra coisa aqui para a gente não, já tomando aqui mais ou menos o rumo do final. Um outro fundamento errado que a gente, sem querer, pensando que está acertando, está equivocado, é ancorar a nossa fé, a nossa confiança em experiências espirituais. Experiências espirituais é tudo de bom, é maravilhoso, muito maravilhoso. Como é bom, às vezes você está reunido ali na célula, canta um louvor, o Senhor faz uma visitação incrível, todo mundo cai no chão, ora, vem num culto, a palavra vai no fundo do seu coração, aí você, puxa vida, recebe uma cura de algo que o médico disse que você não podia nem sequer sonhar em ser curado. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Só que isso não é a âncora da fé. Isso é maravilhoso, mas a âncora da fé é em Jesus Cristo. Nós precisamos seguir Jesus sem isso. Sabe por quê? Você só precisou de um choque para saber que a tomada dá choque, não é? Essa experiência com Deus que você teve, não sei como foi, não sei quando foi, não sei com quem foi, se tinha sua esposa do lado, seu marido, mas essa experiência com Deus, onde Ele provou que quer você, que te ama, que te levantou e disse, eu vou contigo até o final da tua vida, essa experiência, ela precisa ser suficiente. Nós temos que ter uma fé em Cristo tão ancorada, como a que a gente tem na tomada. A gente não precisa ficar tomando choque todo dia para saber que a tomada dá choque. Nós não precisamos de uma experiência todo dia para saber que Deus é Deus. Porque se Deus quiser, Ele é Deus. E se não quiser? E se a porta abrir? E se fechar? Você entende? É essa fé que a gente tem que ter, não importa as circunstâncias. E o líder fez minha ideia ir para frente. Deus é Deus. E não fez. É Deus, é Deus. E a igreja ficou esquisita, Deus é Deus. E a igreja está maravilhosa, Deus é Deus. O convite, a proposta para você honrar o Senhor é que independente de qualquer coisa, você esteja tão ancorado nele, que você assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu estou agarrado nele, ninguém vai me arrancar daqui. Eu vou dizer uma coisa para você, que tem uns crentes que se escandalizam, nem o pecado te afasta de Jesus Cristo. Irmão, mas eu aprendi que afasta. Se afasta não, sabe por quê? Porque a gente sabe qual é o remédio. Filhinhos, eu oro para que nenhum de vocês peque, mas se vocês pecarem, existe um advogado ao lado de Deus, Pai Todo-Poderoso, intercedendo por vocês dia e noite. Então, o pecado, ele quer nos afastar. Aí eu volto para Jesus Cristo e diz, perdão, Senhor, eu me lembro da cruz, perdoa o meu coração, e nem Ele vai nos afastar de Cristo. Da mesma forma que o pecado não te afasta de Jesus, porque você sabe o remédio, esse remédio é cruz, ele não vai afastar seu irmão. Então você não precisa julgar o irmão. Mas o pecado dele foi muito feio, irmão. Foi terrível. Foi horroroso. Tem jeito. Tem jeito. Em Jesus Cristo, meu irmão, toda vida tem jeito. Seja paciente.
para esperar Jesus consertar a vida do outro. Assim como você é misericordioso com si próprio e paciente. Quando você ora e diz assim, Senhor, eu preciso de tal favor. Não é assim a nossa vida com Deus, a gente ora e depois vai esperar, não é? Então seja paciente com seu irmão também. Mas ele é um, eu não aguento, irmão. Meu irmão, vai para a cruz, assim, o mesmo preço foi pago por mim e foi por ele. Bora se apegar nele. Só que, nessas experiências, que são maravilhosas, o Senhor nos dá todo dia, não é nelas que tem que estar a nossa fé em Cristo. Eu gosto muito da expressão de assim, mais do que sentir Deus, irmão, nós vamos saber Deus. Porque sentir a gente sente, mas não é o tempo todo. Ou alguém aqui vive em estado de êxtase e transe 24 horas por dia com Cristo. Eu, pelo menos, não conheço ninguém. Então, sentir é de vez em quando, mas saber é 24 horas. Eu sei que Deus é Deus. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele perdoa os meus pecados. Eu sei que Jesus Cristo pagou o preço. Eu sei que Ele é aquele que merece toda a honra e toda a glória. Eu sei que se Ele quiser dar, Ele vai dar. Eu sei que vale a pena confiar. Simplesmente, é muito melhor saber Deus do que só sentir Deus. Aqueles que buscam experiência de sentido em sentido, uma hora ou outra, vão embora. Era como a multidão que seguia Jesus, não é? O pessoal ia aqui, tem ali um paralítico que andou, vai todo mundo ver. Tem ali um morto que ressuscitou, todo mundo foi lá dar glória a Deus. Aí Jesus disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Todo mundo foi embora. Na hora que Jesus dizia, agora eu vou ensinar uma coisa para vocês, uma coisa para vocês saberem, não sentirem. Vocês já sentiram aquele arrepio maravilhoso quando vocês viram o cego abrir os olhos. Show! Mas agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quer ter parte comigo? Come da minha carne, bebe do meu sangue, entende o que é a Páscoa, entende o que é a cruz, coloca a sua vida diante do altar. Vou embora, Senhor, essa palavra dura demais, eu gosto mais de sentir, eu estou aqui porque é bom ficar sentindo a vibe. Você entendeu? A vibe é maravilhosa, gente, é bom demais sentir, é gostoso a visitação do Espírito Santo, quem não gosta. Mas mesmo sem isso, siga a Cristo, saiba que Ele é o teu Salvador. O que pode abalar essa certeza, irmão? Segundo ponto daquelas 3 perguntas. Pastor, se eu estiver falando demais, o senhor tira o sapato e joga em mim. Aí eu entendo, tá bom? Você disse até 8, eu vou até 5 para as 8, tá bom? Ele pode jogar o sapato, autorizado. Sabe o que pode abalar essa certeza? Olha só, irmãos, eu vou entrar num ponto aqui bem sensível. Para a gente amadurecer, tá? O meu objetivo não é trazer crítica. Olha só, eu não estou dando recado a ninguém, até porque eu conheço quase ninguém daqui, então não tem recado. O que tem aqui é mensagem. Existe uma cultura dentro da igreja, não é daqui não, da Resgate não, é tipo uma cultura de décadas, que é mais ou menos assim, Existe meio que uma sensação de quem se afasta do templo, se afasta de Cristo. Quem deixa de vir à igreja que você congrega, se afastou de Jesus. Isso é meio problemático. Quer ver umas frases que de vez em quando a gente escuta por aí? Você viu fulano? Ele não está bem não. Aí o outro diz assim, também ele está vindo à igreja? Estou falando alguma coisa que você nunca ouviu? Beleza. Olha, eu vi fulano lá na praia, viu? Ele estava tão esquisito. Aí o outro diz, mas também não está vindo à igreja? Então quer dizer que a âncora da fé da vida daquela pessoa é a igreja, não é Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa cultura machuca muita gente. Ela machuca muita gente e ela, sem querer, ensina que a rocha é a igreja. E a rocha não é a igreja, a rocha é Cristo. A igreja edifica sobre Cristo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o irmão não está vindo mais, por muitos motivos. Primeiro, quer ver alguns, assim, só para você fazer um checklist aí, sua própria vida, como eu fiz na minha. Às vezes a gente está julgando o irmão, mas o irmão está deixando de vir só porque tem alguma incompatibilidade familiar, a família dele com a igreja. Às vezes a igreja não tem jovens, o jovem da família está se sentindo deslocado, está querendo ir para outro lugar. Aí está lá você achando que a família morreu. É um motivo, quer ver outro? Às vezes tem umas perseguições veladas entre um e outro, o pastor nem fica sabendo. Imagina uma igreja grande, né? Às vezes tem um irmão que está lá no seu pé, ele perseguindo, aí sabe o que um crente às vezes maduro faz? Ele diz assim, rapaz, eu estou aqui apanhando desse irmão, estou querendo servir, mas não consigo, o irmão me persegue para caramba, eu vou procurar outro lugar no reino que eu possa ser útil.
Aí o irmão simplesmente foi embora, porque o reino de Deus é muito maior do que qualquer perseguição. E aí o irmão foi, você pensa que ele caiu. Não, ele só foi. Quer ver outra? Às vezes deslocamento social. Eu ando muitas igrejas por aí, às vezes eu já ouvi irmãos assim, que são de baixa renda, dizem, eu não vou ficar nessa igreja não, porque essa igreja só tem rico. Aí é claro, irmão, isso não tem importância, né? A gente sabe que no reino de Deus não é para ter isso. Mas às vezes a pessoa se constrange, aí a pessoa vai, está lá a gente julgando. Às vezes é porque o tempo de alguém em algum lugar acabou. Você sabia que quem é nascido do Espírito é como o... aqui é mais difícil esse versículo, né? Jesus diz, aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Não se sabe de onde vem nem para onde vai. Quem é nascido do Espírito vai para o lugar onde o Senhor quer que ele vá. Meu irmão, vou repetir, quem é nascido do Espírito vai para o lugar onde ele quer te levar. E aí o irmão foi, porque o Espírito Santo conduziu ele para fazer alguma coisa, e está lá para você dizer, irmão, o irmão está mal, não está mais vindo à igreja. Então essa cultura ela é problemática, porque a gente julga mal. E às vezes até um pecado, irmão, mas foi pecado, o irmão pecou, deixou de vir. Tem algumas situações que o pecado é tão grave e a igreja é tão despreparada para acolher e recuperar o irmão, que o irmão precisa ir para outro lugar para se restaurar em Deus. Alguém já lembrou disso? Já passou por isso? E está tudo bem, porque o importante, irmão, é você estar em Cristo. É muito bom estar na Resgate, irmão, sirva com todo o seu coração no lugar para onde o Senhor te chamou. E sirva pelos anos que o Senhor quiser que você sirva, o tempo que você entender em Deus que você tem que servir, mas não é a Resgate a rocha é Jesus Cristo. O pastor Francisco está aqui fazendo a obra que o Senhor chamou ele para fazer. E a obra que o Senhor chamou ele para fazer vai continuar depois que ele partir. Pastor, não estou desejando nada, mas eu sei que se a gente chegar junto na glória antes, e puder olhar para baixo, acho que não vai ter isso, mas se pudesse a gente olhar, só o pessoal da Resgate aí tocando a vida, que bênção, né? Porque a rocha não é o Francisco, a rocha é Jesus Cristo. A rocha não é o líder da sua célula, a rocha é Jesus Cristo. A rocha não é o ministro do louvor, acho que é você, né, cara? Não é o responsável do louvor, a rocha é Cristo. A rocha não é o responsável do teatro, a rocha é Cristo. E aí, quando a gente entende que a rocha é Cristo e tem que amar o irmão, a igreja vive igual Tessalônica, sem problema, igual os bereanos, verificando tudo na palavra, seguindo a fé. Que coisa maravilhosa. Meu irmão, como é bom ir para um bom lugar onde está todo mundo entendendo o Evangelho. Entenda o Evangelho, irmão. O Senhor quer muito que você entenda o Evangelho. O Senhor pode fazer coisas muito maiores na sua vida, se você entender o Evangelho. O Senhor pode, e Ele quer, que você brilhe muito mais como luz do mundo nessa terra. Mas às vezes essa iluminação, esse brilhantismo, esse brilhar, só vai acontecer se você parar de julgar o irmão. Começar a acolher. Você que é líder, dá o seu lugar. Um bom líder, ele entende que ele está ali para passar o bastão. Um bom líder é aquele que entende que está ali para passar o bastão. E ele fica feliz quando aquele para quem ele passa o bastão é melhor que ele. Porque não é pelo mérito, é pelo reino e é para a glória de Deus. Se você formou uma pessoa melhor do que você, Deus foi glorificado na sua vida e na vida do outro. Mas se você quiser o mérito, você vai ficar achatando a pessoa que está ali, que Deus colocou para você discipular. Eu estou só dando exemplos. O importante é que a gente tem que liberar essa cultura, a gente deixar ela embora, porque tem muita gente que sai da igreja e abandona Jesus, joga o menino fora com a água suja, porque não entendeu isso, não entendeu que o importante é ter Cristo, amém? Vamos lá, último ponto, meu irmão, para a gente ir para o fim. O que é necessário, então, para ter, irmão, essa certeza inabalável? Além de tudo isso que eu já compartilhei com os irmãos aqui. Mas a verdade é que essa certeza inabalável, ela é uma construção racional e emocional. Não é só emoção, porque quem vem pela emoção vai. Ela também não é só racional, porque uma hora a razão falha. Então o Espírito Santo, ele nos visita e ele faz uma construção dupla. A gente entende, a gente estuda a palavra, a gente analisa as coisas, a gente critica, a gente nos autocritica, porque a autocrítica é importante, tanto como indivíduo, como comunidade. A gente
racionaliza, está certo, a gente também sente, o Espírito Santo visita, o pelo arrepia, e a gente vai convivendo, e nessa convivência de razão e emoção, o Espírito Santo vai abençoando, e nós vamos servindo o nosso irmão, os ministros vão ministrando a palavra, todos vão praticando a palavra, a igreja vai crescendo, então é uma construção. Saber que a confiança não é nos homens, passa por isso, a gente tem que saber. Não delegar o entendimento das Escrituras é outra coisa. Irmão, eu vou lá domingo à noite, eu só leio a Bíblia quando o pastor lê domingo à noite. Irmão, irmã, eu vou dizer, é insuficiente isso para a sua vida. O Senhor quer que você leia a palavra todo dia. O Senhor quer que você entenda a palavra mais profundamente. Que você saiba mais hoje do que você sabia saiba mais hoje do que sabia ontem. Que você saiba mais amanhã do que sabe hoje. Que você se aproxime cada vez mais de Deus. Saber que Cristo é Cristo e a igreja são os homens. E está tudo bem com isso, irmão? Está tudo bem. Saber que Ele está com você, apesar de quem você é. Porque tem gente que pensa que esse relacionamento com Deus é botão de liga e desliga. E eu não estou sentindo nada, Deus deve estar mal comigo. Nossa, eu senti uma visitação tão incrível no culto, Deus está de bem comigo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deixa eu dizer uma verdade para você. Depois da cruz, Deus está de bem com você o tempo todo. Você tem que entender isso. Depois da cruz, meu irmão, se liberte dessa culpa religiosa que alguém colocou na sua cabeça. Depois da cruz, Deus está de bem com você o tempo todo. Eu vou de novo me ancorar naquele versículo. Vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos filhos. Deixa eu dizer uma coisa, papai e mamãe. Tem alguma coisa que seu filho, sua filha pode fazer que vai fazer você deixar de amá-lo? Você já parou para pensar que você ama essa coisinha? Desde o primeiro momento, quando ele sai da barriga da mamãe, engilhado, com aquela cara de joelho, a mamãe cheia de dor, bota ele no colo e diz, meu Deus, eu já amo mais do que, não sei, eu nunca entendi o que era isso. O papai coloca no braço, ele não tem a menor noção do que ele está fazendo, mas ele tem aquele amor que é inigualável. Aí a criança passa o primeiro ano só fazendo cocô, xixi, chorando, tirando sua noite de sono, e você só ama mais aquela criatura. Aí você sendo mal, você consegue ser assim? Imagina Deus, irmão. Você acha que você pode fazer alguma coisa para Deus ficar de mal com você? O pai do filho pródigo, como foi que aquele pai recebeu o filho? Fechou a porta na cara dele e disse, filho ingrato, vai embora. Foi assim? Ele disse, filho meu, vem me dar um abraço, está aqui um anel, vamos fazer um churrasco. Como meu coração está alegre. Você entendeu? Eu não estou dizendo, irmão, para você ter uma vida pecaminosa, longe de Deus. Eu não estou falando para isso. Eu estou falando que se você se auto-vitimiza, tem culpa no seu coração e achar que Deus fica de bem, Deus fica de mal, Deus fica de bem, não existe isso. Deus está de bem com você. Sabendo disso, agora sirva Ele com todo o seu coração, caminhe no seu caminho, leia as Escrituras, ame o seu irmão, acolha a pessoa que Deus colocar na sua frente. Há muito tempo atrás eu aprendi que o próximo é aquele que Deus coloca na nossa frente. É qualquer um, Deus colocou, acolha. Vai seguindo, vai servindo o Evangelho. Aí você vai tropeçar. Aí você vai dar uma topada, porque quem caminha topa. Ixi, não pegou bem, né? Quem caminha dá topada, né? Quem caminha escorrega, de vez em quando. Quem caminha cai de bunda no chão, de vez em quando. Só não acontece nada disso com quem está parado. Só que a igreja caminha. A igreja segue o ID, a igreja vai, a igreja serve. Então, meu irmão, se preocupa com o erro não, vai acontecer, tá? Se preocupa com a falha não, você vai falhar, tá? Se preocupa com o teu líder não, tá? Mas cedo ou mais tarde ele vai te decepcionar. Eu desejo do fundo do meu coração que o teu líder te decepcione o mais rápido possível. Para que sua fé seja testada e você diga, minha fé está ancorada no Senhor. Que bom, irmão, que você fez isso comigo, está doendo, mas você foi instrumento de Deus para me ensinar que a minha fé só deve estar em Jesus Cristo. Vamos embora. Conclusão disso tudo, irmãos, é que com essa certeza firmada no coração, que meu desejo é que uma mensagem fosse suficiente para colocar isso na mente de todos, mas se pelo menos um sair daqui com a fé assim, agora eu sei, o nome do Senhor foi glorificado na vida de pelo menos de um.
Mas se você tiver essa certeza que eu estou falando, mudar de igreja não vai ser problema. Se você tiver essa certeza que eu estou falando, enfrentar crises, você vai enfrentar, mas vai ser sempre com confiança. Questionamentos da fé não vão ser uma ameaça. Irmão, eu não vou nem conversar com fulano, porque fulano tem uns questionamentos tão difíceis, umas contradições bíblicas. Não é uma ameaça, irmão. Você sabe em quem você tem crido. O fundamento vai seguir firme, mesmo quando você não estiver sentindo nada. Um mês e não sentir nenhum arrepio no pelo. Está tudo bem. Saber Deus vale mais do que sentir Deus. Não haverá idolatria a líderes. Não viverá dependendo de pessoas. As pessoas vêm e vão na nossa vida, isso faz parte. Você não depende dela, você depende de Cristo. O amadurecimento espiritual vai acontecer. Porque você pode dizer assim, irmão, eu acho que eu vou viver isso daqui a uns 10 anos na fé. Não, você pode viver hoje. Porque isso é uma decisão consciente. Diz assim, eu decido que Cristo vai ser tudo na minha vida. Eu decido que não importa, que se eu for decepcionado, eu não vou largá-lo. É uma decisão sua. Devia ser mais fácil do que o choque na tomada. Por algum motivo não é. Mas pode ser a partir de hoje, você assim, eu não preciso não, eu já tomei esse choque. Eu já sei de onde o Senhor me tirou, eu sei onde eu estava quando Ele me resgatou. Eu sei quem eu era, eu sei quem Ele me tornou, eu sei em quem Ele está me tornando, então está bom o suficiente. Nunca vou abandonar essa fé. Aí, irmão, a confiança, aí você vai ser um cara, você vai ser uma mulher, você vai ser um jovem, um adolescente, você vai ser um inabalável, aí você vai ser inabalável. E aí, para a gente fazer um checklist final, que vale aqui uma reflexão, eu vou fazer umas perguntas aqui para você, rapidinho. Como é que a gente pode saber se nós estamos mesmo firmados em Cristo? Como é que eu posso, irmão? Faz aí um quiz comigo, eu quero saber se eu estou firmado em Cristo. Bora lá, primeiro, vamos usar esse exemplo maluco. Se você fosse levado para o meio da Amazônia e passasse 20 anos lá, sem pastor, sem igreja, sem líder, sem ar-condicionado, e 20 anos depois você fosse trazido de volta, sua fé teria morrido? Se você pensar nisso, não. Nem a distância, nem a ausência me separa de Cristo. Então é um bom sinal. Irmão, isso é muito maluco, ninguém vai ser levado para o meio da Amazônia não. É tão maluco assim não, sabe por quê? Quem é que largou o Senhor quando veio a pandemia que você não podia mais vir à igreja? Aconteceu com o mundo, todo mundo ficou preso dentro de casa, e os igrejeiros ficaram sem a igreja, ou melhor, ficaram sem um templo, né? Porque sem igreja, sendo de Jesus, não dá para ficar nunca, porque a sua família dentro da sua casa é a sua igreja, seus irmãos a quem você liga se importando é a igreja, pessoas que você reúne, nem que seja virtualmente para orar, é a igreja, a sua célula com 2, com 5, com 7, com 30 está grande, tem que dividir, né? Mas vamos lá, é a igreja. Seus irmãos do trabalho, a igreja. Ou seja, a gente pode ficar sem templo, mas a gente não pode ficar sem Cristo. Não é tão louco essa ideia de não poder ir para o templo. Você pode ficar doente, eu também posso. Minha sogra partiu para o Senhor há muitos anos, mas teve um tempo que ela ficou 40 dias no leito do hospital. Nem um dia sem Jesus Cristo. 40 dias sem ir à igreja, sem ir ao templo. Nem um dia deixando de ser filha, ser serva. Pode acontecer com você, pode ser comigo. Você pode ser enviado numa missão, e se o Senhor soprar nos seus ouvidos, vai para Angola. Meu Deus, Angola, eu nem falo angolano, angolês, como é que fala lá na Angola? Sei. E aí você vai, e aí é você a igreja. E aí a sua fé sobrevive? É uma boa pergunta para você fazer. E se a igreja evangélica perder o rumo? Pode perder? Pode? Pode. Eu gosto de trazer à memória uma coisa assim, muitas igrejas passaram. Cadê a igreja de Corinto? Cadê a igreja de Tessalônica? Tão elogiada. Cadê a igreja de Filadélfia? Maravilhosa igreja. Cadê a igreja de Antioquia, aquela do tempo dos apóstolos? Você vai lá, é ruínas. Os templos passaram. As pessoas daquele tempo passaram. Mas a igreja permanece de pé porque está ancorada na rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Então hoje você está aqui, irmão, amanhã pode não estar. O que não dá certo é você estar hoje em Cristo, amanhã não está. Então isso vale a pena. Se a igreja evangélica perder o rumo, sua âncora firmada é Cristo.
A igreja sempre foi testada, sempre foi perseguida e sempre foi espalhada. Parece que é a vida da igreja. Isso, eu demorei muitos anos para aprender o que eu vou dizer para vocês numa frase. Deus tem um modus operandi muito interessante. Ele junta, prepara e espalha. Vou repetir. Deus junta, prepara e espalha. Começou lá no Pentecostes, ele juntou, ficaram em Jerusalém até que seja revestido do poder, veio o poder, quiseram ficar em Jerusalém. O que é que Deus mandou? Perseguição. A igreja se espalhou. E só porque a igreja se espalhou, nós estamos aqui hoje conhecendo Jesus Cristo. Então, meu irmão, se o Senhor está te preparando para alguma coisa, espera, porque Ele pode te espalhar também, isso faz parte. E amanhã você pode estar numa missão, o Espírito Santo pode soprar no seu coração alguma coisa, e você vai, e a sua fé vai junto com você, porque Cristo vai estar até o último dia na sua vida, amém? Está alicerçado no firme fundamento que não pode ser trocado, irmãos, é isso. Essa mensagem foi um resumo, uma tentativa de explicar o que está tão ancorado, de modo que faça você resistir a qualquer coisa. Você em Cristo, você pode resistir a qualquer coisa. Eu posso resistir a qualquer coisa. Em mim eu não posso, na minha força eu não consigo, na minha inteligência eu não tenho a menor condição, mas em Cristo eu posso todas as coisas. Eu falei uma coisa nessa igreja um outro dia, eu vou repetir aqui porque eu acho muito legal. Paulo ele olha para a gente, essas pessoas estão ancoradas em Cristo, e diz assim: vocês já são mais do que vencedores. A gente adora essa frase, né? Mas você entende essa frase? Como é que dá para ser mais do que vencedor? Como é que dá para concorrer numa competição de corrida e chegar antes do primeiro lugar? Como é que dá? Porque quem chega em primeiro é vencedor. Como é que dá para ser mais que vencedor, irmão? Como é que dá? Sabe como é que dá? É porque antes da competição acontecer, você já ganhou. Antes de você levar essa sua vida, que você vai levar, e eu estou levando a minha, antes de a gente batalhar as batalhas dessa vida, na cruz, o Senhor já deu a vitória. Então, antes de correr, a gente já chegou mais do que em primeiro lugar. Essa é uma certeza que só o crente tem. Não importa se você vai devagar, se você vai no ritmo rápido, se você vai de costa, o fato é que nessa competição você já venceu. Você é mais do que vencedor, porque sua vida está ancorada em Jesus Cristo, meu irmão. Glorifique o Senhor na sua vida por isso. Não importa, venha o que vier, o Senhor é tudo. A sua casa, para encerrar, a sua casa, se estiver edificada na rocha, vai vir tempestade, vai vir. O Senhor não nos priva disso. Vai vir vento, vai vir enxurrada, vai vir o lobo mau assoprando na sua casa, a derrubar, não, nada vai ficar firmada na rocha. Que essa mensagem encontre um lugar no seu coração, que você saia daqui decidido a dizer: Cristo é tudo, só preciso dele, o resto é bônus, o viver é Cristo, e se morrer é lucro. Amém, meus irmãos? Nós estamos juntos nessa missão, amém? Vamos ficar de pé, vamos glorificar o Senhor agora, vamos cantar um louvor com essa certeza no coração, declarando isso, amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas
Deus é Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Deus é Deus. Aleluias. Minha fé não vai ser abalada. E diga: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos para que nós possamos ver. Diga: Santo, és incomparável, és inigualável. Sim, abra nossos olhos para que nós possamos ver. Eu vou com... Vamos, diga isso. Tu és o nosso fundamento, Jesus. Eu vou construir vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. E diga: Santo, Santo é o Senhor. Glória a Deus. Senhor, a tua igreja te honra, Pai. A tua igreja declara que Cristo Jesus é a rocha da nossa vida. Senhor, não podemos retribuir em nada tudo aquilo que tu fizeste e faz pelas nossas vidas, mas podemos dizer, Senhor, do nosso coração que tu és aquele que vale a pena. Tu és aquele, Senhor, que fez tudo em nossa vida, é tudo em nossa vida, aquele que merece todo louvor, toda honra, toda glória. Nos perdoa, Senhor, se por algum momento nós desviamos o olhar de Ti, se por algum momento, Senhor, parte da nossa vida ou toda a nossa vida foi construída em outro alicerce que não foi o Teu Filho. Nos perdoa por isso, Senhor, e acrescenta no nosso coração essa chama ardente, esse desejo
de só olhar para Ti, olhar nos olhos daquele que tem chamas de fogo no olhar, olhar nos olhos daquele que tem perdão para nos retribuir. Senhor, a Tua igreja te ama, a Tua igreja te adora, a Tua igreja declara, em consciência racional, que Tu és o nosso Salvador, e fora de Ti não há nenhum outro. Senhor, nós declaramos com as nossas emoções, Pai, que muitas vezes são turbulentas, conflituosas, declaramos, Senhor, que Tu és o Rei da nossa vida e da nossa alma. Ó Deus, que nessa semana que se inicia agora, a nossa vida, ela também se inicie de um jeito diferente, que essa Páscoa, essa celebração, essa lembrança da cruz, essa lembrança da ressurreição, seja muito mais do que uma lembrança, seja constante em nossa vida, seja uma presença, seja uma certeza, seja confiança, seja tudo o que precisamos, Senhor, para que nesse caminho da vida, que cada um aqui trilha, seja reto diante de Ti, seja firme diante de Ti, e no último dia, seja ele na volta do Teu Filho, ou seja no fechar dos nossos olhos pela última vez, que no último dia, Senhor, possamos olhar para trás e declarar algo parecido com o que Paulo disse, que combatemos o bom combate, que encerramos a carreira e guardamos a fé. Senhor, que nós possamos ser essa testemunha como o Teu Filho Paulo foi, essa testemunha que nunca titubeou, nunca resvalou no caminho, mas pelo contrário, no momento da incerteza, no momento do confronto, no momento da injúria, no momento da perseguição, no momento da falta e da escassez, a Tua igreja permaneceu de pé, dizendo, a minha fé está em Jesus Cristo, Senhor. Nos leva para essa semana conscientes dessa verdade. É a oração que te fazemos, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Meu irmão, você pode sentar rapidamente?